Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre as chuvas que têm assustado os cariocas. Só no mês de fevereiro desse ano, pelo menos 7 pessoas morreram. As cenas são assustadoras. Carros sendo levados pela força da água, ruas alagadas, árvores caídas, deslizamentos. Pelo menos 7 mortes. Esses foram os cenários das chuvas que castigaram a cidade no dia 6 de fevereiro. Menos de uma semana depois, outra previsão de tempestade fez com que a prefeitura tomasse medidas para evitar um transtorno ainda maior. As aulas das escolas municipais, estaduais e particulares foram suspensas. Houve orientações para que a população desse preferência ao transporte público e que evitasse colocar lixo nas ruas. Os efetivos da Guarda Municipal e da Defesa Civil foram reforçados e o Centro de Operações atualizava a situação a cada 15 minutos. Mas o que o carioca deve fazer para se proteger dessas chuvas? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Gustavo Cunha Mello. Ele é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Como é que a gente convive com esse estado de alerta e, ao mesmo tempo, de medo que está fazendo parte da rotina do carioca? Diferentemente de como a gente percebe um furacão ou um tsunami, que são avisados com muitas horas de antecedência, porque tem equipamentos para perceber isso, a chuva forte não tem. A chuva forte, eu não consigo descobrir a chuva forte vários dias antes, eu consigo descobrir algumas horas antes. Essa qualidade da informação está faltando no Brasil por um problema federal de um convênio com satélite que daria informações suficientes para o nosso computador processar as imagens e a gente ter uma meteorologia mais acurada. Infelizmente não temos isso aqui no Brasil hoje, não está funcionando adequadamente. Então o carioca vai ter que se preparar. Então é possível que seja surpreendido no meio da rua com um temporal muito forte. Mas a gente tem recebido agora, recentemente, alguns alertas, né? De Defesa Civil, a própria Prefeitura tem informado sobre esses possíveis temporais, né? Só que agora vem com o agravante do vento, ou seja, não dá para a gente ter uma dimensão do quanto que será esse estrago. Criou-se um clima de expectativa, né, em relação a esses novos temporais. Como que a gente deve gerenciar o dia a dia? O dia a dia é o seguinte, carioca foi surpreendido pela chuva, o que ele tem que fazer? Não enfrentar a chuva. Ele tem que ir se abrigar em algum local mais alto, que não esteja, obviamente, alagado ou que não seja alagável. Pode ser um posto de gasolina, um shopping center, um restaurante. Vai para lá, espere a chuva passar. Quando a chuva diminuir muito, aí você vai e tenta voltar para sua casa esperando a água escorrer. Demora horas para a água escorrer. Tem vários lugares do Rio de Janeiro que ficam com bolsões d'água, que as pessoas não enfrentem isso, nem a pé e nem de carro. O carro pode enguiçar, não é uma lancha, é um carro. A pessoa a pé pode tropeçar, pode encostar num fio de alta tensão e ser eletrocutada, pode bueiros abertos, cair, se machucar. Tem vários acidentes ocorridos de pessoas enfrentando a chuva, passando por áreas alagadas. Não faça isso. Espere aquela água dissipar, sair dali, voltar para a altura normal, e para os rios, para as lagoas, e você pode voltar para sua casa com segurança. Então, para as pessoas não enfrentarem isso. Você falou aí da questão do carro, ou seja, a opção deve ser o transporte público. O transporte público também em alguns lugares fica afetado. É óbvio que é melhor um ônibus ou um metrô do que você ir com o seu carro. Até porque o ônibus é mais alto. Mas tivemos aí o acidente com o ônibus na Niemeyer. O ônibus, né, também não pode estar enfrentando isso. Então você tem o deslizamento. No caso da Niemeyer foi um caso atípico do deslizamento de terra. Quer dizer, tem esse risco também, sobretudo um vento muito fora do normal, que deveria ter sido avisado e não foi. O vento daquela velocidade, quase um furacão, né? Faltou 6 km por hora para atingir o nível do furacão mais fraco, que é um vento muito forte. Então, nesse caso, o ideal é o transporte público em necessidade máxima. Se não houver, se você puder esperar, o ideal, numa forte temporal, chuvas tropicais, o carioca tem que aprender a conviver com isso, assim como outros povos aprendem a conviver com terremoto, com furacão, o carioca tem que aprender, que ele tem que ter paciência, não tem que forçar a barra para voltar para casa, ele tem que esperar
passar aquele temporal muito forte. Justamente pela nossa localização geográfica, ou seja, a gente não tinha esses ventos tão fortes, parecidos, ou chegando aí tão perto do nível de um tornado. Que tipo de experiência no exterior a gente pode ter a expectativa de usar e que pode nos ajudar aqui numa situação como o Rio de Janeiro, São Paulo, essas regiões? A gente não tem histórico de tornado aqui. Se a gente começar a ter tornado, a gente vai ter muito problema, porque as nossas construções não são preparadas como são as americanas. Nós não temos esse plano de emergência, vamos dizer assim, nas cidades para estar preparado para isso. Com o aquecimento global, as grandes cidades têm que começar a se preocupar em que vai ter alguma alteração no clima. Em havendo uma novidade de tornados, a gente vai ter que mudar muita coisa na cidade do Rio de Janeiro. É que a gente caminha, né, para temperaturas nunca vistas antes. Exatamente. Né? Então a gente fica um pouco na expectativa do que pode ser o nosso futuro, né? Ter que admitir uma nova rotina. Exatamente. E essas temperaturas mais altas, o furacão, são formados nos oceanos, exatamente com a elevação da temperatura no oceano. Isso não era uma realidade do hemisfério sul. Se a gente começar a observar ventos cada vez mais fortes, a gente vai ter que se preparar de diversas formas aqui. Agora, é muito importante que a população não seja refém de fake news, né? Ou seja, muitas pessoas, infelizmente, acabam passando essas informações através da rede social de que vai ter um evento, um fenômeno maior do que o previsto. Isso, como que a gente foge dessa cilada? É sempre bom confirmar, verificar a fonte, sem dúvida, como qualquer fake news, inclusive de política ou de qualquer outro assunto, você tem que verificar a fonte de onde está vindo aquela notícia, verificar, ver se tem confirmação de outros locais, antes de utilizar ou até repassar aquela informação adiante. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu fico muito chateado com isso, porque minha história de vida, eu venho de uma história complicada, tive acidente quando eu era muito novo, onde eu perdi o meu pai, e a partir daí passei a vida trabalhando com gestão de risco para que outras famílias não tenham acidentes e não sofram com acidente. Quando você vê uma pessoa, e se essa pessoa está assistindo o nosso canal, que faz esse tipo de coisa, isso é lamentável, porque eu trabalho exatamente para evitar acidentes, muitas vezes de graça, pro bono, dou aulas, palestras em faculdades pelo Brasil inteiro, para evitar acidentes. Quando pega uma pessoa que está mandando fake news, usando a internet para atrapalhar a vida dos outros e que não contribui, é péssimo isso. O que poderia melhorar no quesito alerta? E a gente tem também uma preocupação muito grande com as áreas vulneráveis, né? As comunidades em costa. De que forma que a gente pode progredir? As pessoas têm que entender que não pode viver em área de risco. O que é área de risco? Exatamente no morro, numa montanha que a camada de terra é fina sob pedra, quer dizer, aquilo ali quando tiver uma chuva muito forte, uma tromba d'água ali, aquela terra será arrastada, então se a casa não tem uma fundação, estaqueamento que vá até a rocha, que segure ela, ela vai ser arrastada junto, isso é área de risco. Perto de lagoas, perto de áreas alagáveis, baixadas, etc., próximo a rio, você tem que ter uma margem de segurança de 30 a 50 metros de qualquer rio córrego. Na região serrana, um córrego pequeno que tem 30 centímetros de lâmina d'água, de altura, de profundidade, chegou a ter 30 metros de profundidade e uma boca de mais de 100 metros de largura, arrastando tudo. A gente viu isso na região serrana. Então não acredite que o córrego será sempre pequenininho. Se ele está ali, é porque ele recebe muita água, em um eventual tromba d'água, as pessoas que estão ali estão em área de risco. Então, sair de áreas de risco. Se você mora em área de risco, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente vive um problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro. É lamentável, mas não tem o que fazer. Que a pessoa procure a Defesa Civil, terá que ter um plano de emergência para aquela área de risco, para que a pessoa saiba que num eventual temporal vá para uma área abrigada. Pode ser numa escola, pode ser um clube, pode ser uma igreja, mas que não fique numa casa que pode desmoronar. Seu melhor conselho em relação a gerenciamento de risco, o que você falaria para a nossa população diante de todos esses alertas? Bom, o diabo mora nos detalhes. São pequenos detalhes de cada um de nós que faz com que a gestão de riscos na cidade melhore. Se toda a população não joga, por exemplo, não jogar lixo na rua, não entupir os bueiros,
se as pessoas não construírem área de risco, não aumentarem, não fizerem puxadinhos, terceiro andar, quarto andar em área de risco, não construírem em margem de rios, não jogarem lixo nos rios, sofá, geladeira, se encontra de tudo. Você está piorando a sua cidade, piorando que as águas escoem, poluindo a sua cidade. Então esses detalhes da população como um todo, se juntarmos todos nós, não desperdício da água e por aí vai, nós teremos uma convivência melhor e uma cidade melhor. Gustavo, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.